aí pessoal, eu sou o Joque e esse é mais um Joquinhos Hard. Hoje trazendo pra vocês Gaslands. Bom, hoje vamos falar de colisão. Como é um jogo de corrida, né? Obviamente os carrinhos podem bater uns nos outros ou os carrinhos podem bater no cenário, né? Esse é o terceiro vídeo que eu tô falando sobre Gaslands. O vídeo anterior eu falei como funciona os ataques, né? Quando os carros podem atirar uns nos outros. E o primeiro vídeo eu falei como os carrinhos se movimentam. A colisão, quando é um carro bate em alguma coisa ou bate em outros carrinhos, é algo que pode acontecer a qualquer momento. Como, por exemplo, quando a gente estiver fazendo o nosso movimento. Se a gente pegar essa guia de referência rápida aqui, que eu disponibilizei para o pessoal, que está tudo em português, ele vai dizer aqui, ó, janela de colisão. O que isso quer dizer? Que a gente vai parar o que a gente está fazendo para fazer a regrinha de colisão, vai resolver a colisão. Bom, como é que funciona a colisão, né? Já vou dar um pequeno exemplo aqui, ó. A gente sabe que o nosso movimento, a gente movimenta o nosso carrinho até o final da régua. Só que, por exemplo, quando acontece uma colisão com um outro carrinho, por exemplo, o carrinho do nosso oponente vai estar no meio do caminho, por isso que a gente vai fazer uma colisão nele. Quando a gente faz uma colisão, a gente não empurra o carrinho do adversário até o final da régua. A gente para o nosso movimento aonde o carrinho do nosso oponente estiver, tá? E aí a gente resolve a colisão. Só que a gente tem que ver umas coisas aqui antes, ó. Por exemplo, o carrinho que está começando a fazer o movimento, ele tem que declarar o que ele está fazendo. Se ele está fazendo um movimento de ataque, ou ele pode escolher, olha cara, desculpa, eu estou fazendo esse movimento, mas eu não tenho intenção de te atacar, foi um movimento sem querer. Ó, digamos que o bug aqui ele resolveu fazer uma curva, ele não vai bater no carro do oponente, né? Mas ele ainda tem que rolar os skids dice. Aí quando vê aqui, por exemplo, ó, caiu um slide. Isso aqui eu já expliquei na regra dos movimentos, ó. Digamos assim, ó, bom, eu vou utilizar o shift para cancelar o spin, me sobrou um spin, um slide. Bom, o spin eu falei que é meio opcional, né? A gente, de repente, não precisa fazer ele. Mas o slide a gente é obrigatório a fazer. Ou seja, pô, eu estava planejando fazer esse movimento aqui, ó. Eu nem ia encostar no carro do adversário. Mas caiu um slide, eu sou obrigado a fazer o slide. Como é que funciona? O slide eu vou ter que botar aqui, ó. E aí eu vou ter que fazer esse movimento. E aí, como vocês podem ver, ó, se eu fizer o movimento de slide, eu vou bater no carro do adversário. Ó, vou bater aqui do lado do carro do adversário. Bom, o que a gente pode resolver aqui, ó? Digamos que o cara que está fazendo o movimento, ele vai dizer que ele não quer causar dano no carro do oponente, ele quer evitar o ataque, ele não está atacando, ele quer evitar isso. Se o carro do oponente, ele também quiser evitar, né? Ninguém ataca ninguém, eles querem, tipo, evitar essa colisão, cada um vai receber um token de hazard e acaba por aí. Agora, digamos que o cara que fez o movimento, ele diga, olha, eu estou fazendo esse movimento, mas eu quero causar dano no seu carro. Então, o que vai acontecer? Os dois, eles vão receber, em vez de um, eles vão receber 2 tokens de hazard. E aí vai ter duas opções de novo. Bom, digamos então que o bug quis atacar o carro. O carro, ele vai ter duas opções. Ou ele ataca de volta, ou ele evade. Ele tenta evitar. Se ele tentar evitar, vai ser a mesma coisa quando acontece com ataques de armas. Quando um ataca, o outro que está recebendo o ataque, ele tenta evitar o ataque rolando dados. Dependendo do valor do dado que ele rolar, ele consegue tirar pontos do ataque do inimigo. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, veja o vídeo anterior que eu falo sobre como funciona os combates. De novo, isso é bem simples de entender, vocês podem pegar a regrinha aqui e dar uma olhada, ele explica muito bem como é que funciona. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ver, né, se os dois decidirem um atacar o outro, a gente vai continuar vendo aqui qual a posição que foi feito a colisão. Porque vai ter 3 tipos de colisão, né? Que é frente com frente, digamos, bateu um carrinho na frente um do outro, ou os carrinhos batem um do lado do outro, ou um bateu na parte do lado, tá? Lado com lado ou frente com lado, ou o carrinho ele tá batendo na traseira do outro, tá? Esses são os 3 tipos de colisão que podem acontecer. Bom, como é que foi feita a colisão aqui, ó? Bateu um do lado do outro. O que a gente vai ver aqui nessa tabela, ó? Batendo um do lado do outro, ou em T, né? Um deles batendo na lateral, né?
o que acontece? A gente vai ver a marcha atual do atacante, é 3. Isso quer dizer que ele vai atacar com 3 dados. Lembrando, eu falei sobre como funcionam os ataques. Os ataques é quando cai um 4, um 5 e um 6. Se cair esses valores no dado aqui, ele consegue causar dano no oponente. Só que, de novo, se o oponente ele quer evadir, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ver quantos dados ele tem na marcha dele aqui, ele vai usar os dados para se defender, por exemplo. É 4, então ele usa os 4 dados para se defender. Só que como ele está resolvendo evadir, tem que cair 6 para ele. Tá? Evadir é se defender do ataque do oponente. Ou seja, vamos ver, ele rola os dados aqui, bom, caiu 2, 6. Então ele evita 2 danos do oponente aqui que está causando dano nele. Mas se ele está resolvendo, não, eu quero atacar também, tu está batendo em mim, eu quero bater contra você. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ver aqui, ó, a marcha atual, quando está batendo de lado, a gente vai ver a marcha atual do atacante, quem está atacando. Bom, tá um atacando o outro, né? Então a gente vai ver o ataque. Bom, são 4, então ele usa 4 dados para atacar. Aí, de novo, esses dados que ele rolar aqui de ataque vai causar dano no oponente, tá? No caso aqui, ó, caiu 4, então ele só consegue causar 1 de dano no oponente. Só que não é só isso. Mais embaixo, a gente ainda vai ver, porque vai depender do peso dos carrinhos. Porque os carros, eles têm tipos de pesos diferentes. Na própria cartinha deles aqui tem, ó. No bug, ele é um automóvel leve. O carro, ele é um peso médio. É claro que também vai existir automóveis aqui como o ônibus, ele é pesado. Isso, de novo, a gente vai ver na tabela que tem aqui, ó. A gente tem um carro leve e um carro médio. Ou seja, a diferença aqui, ó. O carro médio, ele tá um nível de peso maior do que o outro carro. Então, o que vai acontecer? Ele vai ganhar 2 dados de ataque extra. Já o bug, ele é um nível menor do que o carro médio, tá? Então ele tem menos 1 dado de ataque. Então vamos ver isso aqui de novo, ó. O carro, ele é um peso médio. Ele é um peso maior do que o bug, que é um peso leve. Ou seja, o carro ele vai ganhar 2 dados bônus. Já o bug aqui, ó, ele é um peso inferior ao carro, que é peso médio. Ou seja, ele vai perder 1 dado de ataque. Olha aí já a diferença que acontece, tá? E aí, de novo, vai acontecer como acontece nos ataques, ó. Tem que cair 4, 5 ou 6, ó. Aqui, 4, 5, 5. Ele consegue causar 3 de dano no bug. O bug ele vai rolar também para atacar, vamos ver. Ó, caiu 6. 6 ele consegue causar 2, né? O 6 é um ataque crítico, causa 2. Então o bug causou 2 e o carro aqui causou 3. Tá, pessoal? Então esses foram as colisões. Como eu falei também, os carros, os automóveis, né, eles podem bater também em objetos que estão na pista. Tá? Pode ser um poste, pode ser um monte de caixa, pode ser uma casa, pode ser aqueles guarda-rail, né, que fica na beira da estrada. Isso vocês vão ver qual é o peso das coisas. Bom, um guarda-rail, ele é um peso leve. Bom, um poste de concreto de metal, ele vai ser algo bem pesado, né? Digamos que tenha barris também no meio da pista. Bom, isso aqui vai ser um peso leve. Só que os objetos que vão estar na pista, o carro vai bater, você tem que ver isso. Vai ser algo, vai ser uma parede, vai ser uma montanha. Os objetos, eles sempre vão fazer ataques contra. Não é como os carros que eles têm a opção de evadir, evitar, né? Mas é claro que você pode fazer o mesmo esquema. Você vai ver, bom, eu quero fazer o quê? Eu quero evitar ou eu quero colidir? Se a gente for evitar um objeto que está na pista, a gente vai se defender daquele objeto. Se a gente resolver colidir, a gente vai causar dano naquele objeto. Mas aí, de novo, a gente vai ver o peso daquele objeto. Tem objetos que são destrutíveis, né? Como, por exemplo, um monte de barril na pista. Um carro, ele consegue passar por ali e destruir ele. Esse objeto ele é leve. Então você pode optar em causar dano para destruir esse objeto. O objeto vai sumir, vai se desmanchar, né?
Agora, quando for um baita de um poste, uma coisa muito pesada, você vai tentar causar dano nele, mas ele vai ter o peso dele lá, né? Assim como se você estivesse colidindo com um ônibus, por exemplo, né? Que é uma coisa bem pesada, tá? Os objetos que estão parados, eles não têm a opção de se defender, né? Eles sempre vão atacar contra. Bom, de repente vocês não estejam entendendo nada, mas como eu falei antes, eu expliquei como funciona o ataque, ele é muito parecido com os ataques. De novo, e se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, peguem essa guia de referência rápida aqui que eu apresentei no primeiro vídeo. Você pode ler aqui que ele fala sobre as colisões e é bem simples de entender. Tá, pessoal? Então esse foi o vídeo sobre colisão. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais algumas outras regrinhas. Eu apresento elas assim aos pouquinhos para fazer um vídeo menor. E porque também essa é a forma como o livro de regra apresenta as regras para vocês. Primeiro eles apresentam sobre como funciona o movimento e aí você joga umas partidas. Depois eles apresentam como é que funciona os combates e aí você joga umas partidas. Depois ele apresenta como é que funciona as colisões e aí você joga umas partidas com esses elementos. Eles sempre vão acrescentando regrinhas a mais, para vocês ir pegando bastante como é que funciona o jogo. Tá, pessoal? Então esse foi mais um vídeo sobre Gaslands. Espero que tenham gostado, falou e até os próximos vídeos. Falou, pessoal!